Bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Inside Business One. Hoje, feito especialmente para vocês, um tema muito polêmico, um tema que posso falar que de longe é a dor de cabeça de qualquer contador. Nós vamos falar hoje especificamente sobre ativo fixo dentro do SAP Business One. E esse é um tema muito importante e nós agora estamos iniciando uma nova série de vídeos onde nós estamos remasterizando os vídeos antigos, os vídeos feitos nas outras versões que estão lá no nosso canal no YouTube. Exatamente. Então esse tema é um tema que nós já temos no nosso canal e hoje nós vamos falar dele novamente com novas tecnologias e já na versão atual, na versão 10 dentro do Fiori, a versão Fiori do SAP Business One. Lembrando que esse vídeo ele foi patrocinado pela G2, uma consultoria especialista em SAP Business One. Se você ficou curioso, quer saber mais sobre a G2, tem um QR Code aqui na tela, aponte a câmera do seu celular que vai te direcionar para os nossos links e aí sim você pode se aprofundar cada vez mais e dominar esse conhecimento sobre SAP Business One. E como não poderia ser diferente, vamos deixar de enrolação e vamos diretamente dentro do SAP Business One que nós vamos mostrar na prática como que funciona todo o processo de ativo fixo diretamente dentro do SAP Business One. Vamos lá! Então aqui já na tela do SAP Business One, nós temos aqui a nossa área de trabalho, nosso menu. Como a gente sempre fala em toda a nossa tela, a área de trabalho é repleta de indicadores, de dashboard, como sempre nós precisamos das informações em tempo real. Aqui nós temos alguns exemplos dos dashboards e KPIs que o SAP nos fornece como padrão, tá? Lado esquerdo, nosso menu de todo dia, né? Nós vamos trabalhar aqui dentro do nosso menu do lado esquerdo e aí nós vamos começar a localizar os processos voltados junto ao ativo fixo, né? Hoje o ativo fixo ele está muito voltado ao processo contábil e o contábil dentro do SAP Business One está dentro do módulo de finanças. Abrindo o módulo de finanças, nós temos os planos de contas, a edição dos planos de conta, todos os lançamentos e um dos últimos itens aqui, as últimas telas, ativo fixo. Clicando no ativo fixo, eu vou suspender aqui um pouquinho para a gente falar melhor sobre o ativo fixo. E quando a gente abre o ativo fixo, ele é composto por diversos módulos, vamos dizer assim, diversas etapas que nós vamos trabalhar, né? Nós temos o cadastro do ativo, nós estamos falando sobre a capitalização. Hoje a capitalização dentro do Business One nada mais, nada menos é que o valor monetário correspondente ao seu bem. Então, um exemplo, eu tenho um veículo, uma BMW, e essa BMW, nós cadastramos a BMW, e depois dentro do Business One nós inserimos o valor monetário através da nota ou através do capital histórico. Então, a gente coloca a informação monetária aqui dentro. Nota de crédito de incorporação, caso eu precise melhorar o meu bem, aprimorar ou incorporar outras notas, por exemplo, dentro da minha BMW Z4. Eu levo como um exemplo de incorporação, comprei a BMW e mandei blindar ela. Essa nota de blindagem é uma incorporação do meu bem, né? E aí ela só vai começar a agregar o bem e principalmente depois começar a depreciar após a utilização, que hoje é o fato gerador da depreciação em si, tá? A baixa desse ativo, caso eu precise encerrar a depreciação ou dar baixa desse ativo, entre aspas, vender, eliminar, parar de depreciar por questões, por N motivos, né? Mas tem a baixa aqui. Transferência, se eu precisar transferir esse ativo. Aí nós temos a depreciação manual, onde eu não vou fazer essa depreciação pela regra, mas sim pelo um processo manual. A execução da depreciação pela regra. A reavaliação desse ativo. Vou dar um exemplo sobre a reavaliação. Nós tivemos um acréscimo, ou vamos dizer assim, uma atualização dos preços dos veículos pós-pandemia, né? A gente pode olhar, por exemplo, um veículo antes que a gente comprava por 50 mil reais, hoje facilmente subiu o valor, valorizou a tabela FIPE e esse valor ele foi aumentado, vamos dizer assim. Um carro que era 50, hoje 80, 90 fácil, precisamos atualizar para acompanhar o mercado. Então a ideia é vir aqui dentro do Business One e atualizar o valor do seu bem,
tá? A modificação do exercício fiscal, caso eu precise ou inserir num período quebrado, ou preciso fazer a modificação, e aqui já está pronto também, tem essa tela para você editar o exercício. E mais do que isso, todo o final de módulo do SAP Business One, nós temos a famosa pastinha dos relatórios, né? Então, quando eu clico no relatório dos ativos, eu já tenho alguns relatórios padrões para nos apoiar ao processo voltado à depreciação em si do seu bem, tá? Vamos dar início aqui, vamos falar sobre o cadastro desse ativo. Estou abrindo aqui o cadastro desse ativo. Primeiro aqui nós estamos com um veículo, uma Ferrari, um veículo bem humilde para a gente começar a falar sobre o processo de depreciação. Mas antes eu queria pontuar algum conceito muito técnico, mas para deixar muito bem plano aqui para nós. Existem dois métodos parecido com depreciação. A depreciação em si é onde eu entro com depreciar o processo do meu bem, depreciar o meu carro, meu caminhão, minha máquina, meu terreno, por que não? Nós temos a depreciação quando é um bem, literalmente um bem palpável, né? Vamos dizer assim. E quando nós falamos de um bem intangível, que ele não é palpável, nós mudamos a nomenclatura de depreciação para amortização, né? Ele pode trabalhar esse processo também. Nada mais, nada menos, é a mesma coisa, mas para fins contábeis ele tem essa diferença. Então, às vezes a gente pode falar amortização do serviço que foi feito sobre um software, ou amortização do software que nós compramos, né? Mas, em tese, ele é praticamente o mesmo processo, tá? Dentro do SAP Business One, nós abrimos, como comentei, o cadastro desse ativo. Como layout, como estrutura do SAP Business One muito bem didático para cada usuário, ele praticamente segue as mesmas telas, o mesmo layout de um cadastro comum de um item. Um item de serviço ou um item de mercadoria, ele segue o mesmo processo. O que vai mudar nessa tela? Ele abre uma pasta, uma aba chamada ativo fixo. E é aqui que nós vamos começar a falar um pouco mais sobre esse ativo, né? Esse ativo, ele é praticamente o nosso bem, ele é um veículo. O veículo, dependendo do processo, da utilização, ele tem uma taxa de vida útil, que para nós é uma taxa de alíquota de depreciação, tá? E isso vai estar cadastrado na categoria desse bem. Então, para nós, a categoria ou a classe, ele entra aqui como 001 veículo. E quando eu abro a classe aqui do veículo, ele já mostra para nós que na área de depreciação ele é um veículo, né? Ele tem uma determinação de conta, ou seja, uma regra contábil que vai fazer por dentro desse operacional. E o tipo de depreciação, ele já mostra para nós que eu tenho uma vida útil de 60 meses, tá? Essa vida útil, ela vai estar muito ligada ao processo de amortização e a taxa dessa amortização, dessa depreciação, né? Então ele vai pegar o valor do seu bem, dividir durante os 60 meses através desse cálculo e trazer um valor residual que vai ser o valor de fato da depreciação a ser lançada no nosso resultado, tá? Então isso eu já vou chegar lá, vou mostrar na íntegra ali para vocês, tá? Então nós sabemos que essa classe de veículos, ela já está contemplando uma vida útil de 60 meses, né? Abrindo o tipo de amortização, nós temos aqui vários processos. Se é uma amortização de método linear, qual que é a base de cálculo? Então nós temos diversos, vamos dizer assim, meios e métodos para configurar e personalizar da melhor maneira que o seu contador utiliza. Sempre lembrando que tem que estar dentro das normas de FRS, que é a norma internacional de contabilidade, tá? Então vamos fechar os tipos de depreciação, nós vamos fechar a classe, que nós já sabemos que está configurado como veículo, né? E aqui eu quero trazer no item para vocês as informações básicas dessa amortização, dessa depreciação, né? Temos a classe, temos um grupo, podemos atrelar esse veículo a um grupo de ativos, a um grupo de depreciação. Se eu tenho número de inventário, número de série, localização, quem é o técnico responsável. Então a ideia é a gente ter maiores informações e rastreabilidades da operação. E aí um ponto importante aqui, ó, aqui embaixo nós temos a data de incorporação, né? Ou a data que nós absorvemos esse veículo para começar a depreciar.
não quer dizer que essa é a data que nós iniciamos a nossa depreciação, tá? Lembra, o fato gerador para começar uma depreciação é a utilização do bem. Vou dar um outro exemplo simples. Comprou uma máquina e ela demora pelo menos 2 meses para montar e começar a trabalhar. Nós vamos só dar início à depreciação quando essa máquina começar a funcionar, a começar a trabalhar. Então, se nós compramos a máquina hoje e demorar 5, 6 meses, nós não podemos de fato, fazer a depreciação desse período, porque o fato gerador pela norma contábil é a utilização, certo? Aqui nós temos também informações do capital histórico, de quando que nós temos amortizado. Eu vou mudar o período aqui só para a gente ver os valores. Então aqui, ó, já houve um valor do bem, já houve um valor residual a ser depreciado. No ano de 2022 já houve um valor depreciado sobre esse bem. Então já traz algumas informações monetárias ali para a gente, né? Na aba de valores ele mostra para nós o projeto, né, que foi feito. Então, dentro desse escopo, no exercício de 2022, já mostra quando foi feita a aquisição, quanto que nós já tivemos de depreciação normal, né, depreciação dentro do processo, e quanto de fato falta depreciar. Então, nós tínhamos os 100 mil, um valor fictício do veículo, já depreciamos R$ 1.667, ainda falta depreciar para o ano de 2023, R$ 98.333, perdão. Então ele mostra já o nosso cálculo, né? Na aba de depreciação ele mostra mais ou menos o cálculo projetado, né, durante os 12 meses, o que de fato tem a depreciar e o que nós já depreciamos. Isso é muito importante, tá? Então nós temos a gestão e o controle anualmente, até mesmo para nos auxiliar no nosso fechamento anual, né? Encerramos nosso ano fiscal, precisamos fazer uma conferência, algum ajuste, nós temos a tela já para nos apoiar em relação a isso. Todo o processo, caso o seu contador necessite fazer uma gestão, rateio por contabilidade de custos, nós temos uma aba de contabilidade de custos, que também pode ser muito bem utilizado dentro do processo. Não são todos os contadores que utilizam, não é um ponto obrigatório, é mais por processo gerencial de custos e tudo mais. E se eu tiver algum tipo de atributo a agregar ao processo dos bens, eu também tenho 4 tipos de atributos para a gente apoiar nesse dia a dia, tá? Então, tudo isso que nós falamos até o momento, eu só estou falando do processo cadastral, tá? Então, assim, quando você for for criar um processo, um cadastro desse ativo, solicite ajuda, tá? Pois, às vezes, uma inconsistência pode lá na frente aumentar o exponencial o nosso problema, né? Procure um consultor, o seu gerente de relacionamento, até o nosso time da G2 para falar sobre ativo fixo. É um ponto que hoje a gente até brinca que um sistema muito bem cadastrado ele vai trabalhar para nós. Mas para você ter esse sistema muito bem cadastrado, você precisa de profissionais de qualidade, principalmente da consultoria, para apoiar vocês junto ao seu contador, para ter excelência nesse cadastro, tá? Fechando aqui para nós a tela do cadastro, nós temos, como eu falei, a tela de capitalização, onde eu vinculo a nota ou o valor monetário a este bem, as notas de incorporação, mas eu quero chegar com vocês aqui na execução de depreciação. A execução de depreciação, muitas das vezes, ele é em grupos, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou trazendo a área de depreciação de todos os veículos, né? Por hora, nós temos alguns ali como exemplo que não entraram aqui, mas eu vou chegar lá, vou explicar para vocês. E nessa depreciação que nós já realizamos, o próprio sistema emite alguns alertas para nós, informando, ó, último dia útil precisa rodar o processo de depreciação. Por que rodar o processo de depreciação? Porque isso acaba sendo um processo muito mais automatizado, né? O alicerce do SAP Business One, ele é contábil e fiscal, e ele preza por uma integridade de dados muito forte, né? Então, quando nós temos o cadastro muito bem feito, a capitalização das notas sendo muito bem vinculadas, o cadastro de alíquota ou vida útil do seu bem está atrelado, o sistema já tem tudo
só falta a sua autorização para de fato a gente rodar a depreciação 100% íntegra ao processo contábil e fiscal. Então aqui nós estamos mostrando uma que já foi executada, então eu vou verificar o que foi executada, a depreciação do veículo realizado no último dia de maio, e mais importante, ele mostra para nós qual que é o classe do ativo. Vou clicar no drill down, ele vai abrir para a gente aquele cadastro anteriormente que nós abrimos, onde mostra a vida útil desse bem, e o lançamento contábil fiscal, ou seja, todo o processo que nós fizemos, quando nós autorizamos a fazer essa depreciação, ele automaticamente lança e classifica os nossos processos, nossos lançamentos, escrituração contábil dentro do nosso balanço. Então, mais que a integridade da nossa depreciação, mais que os cálculos que devem ser feitos, ele já fez todo o nosso processo de lançamento contábil dentro do SAP Business One. Então, isso pelo menos, vou chutar por baixo ali, economizou nosso pelo menos uma semana de trabalho na análise do nosso ativo, na capitalização, nos lançamentos e cálculos de alíquotas para o lançamento contábil manual. Então, isso nos torna esse módulo, esse processo mais ágil e, mais que isso, sempre apoiando o nosso dia a dia, sempre apoiando nossos resultados financeiros e tendo uma integridade espetacular dentro da nossa empresa e alimentando os resultados através do contábil fiscal para nos apoiar na nossa tomada de decisão. Voltando aqui para os nossos processos, vou fechar os lançamentos contábeis manuais, e aí ele tem o drill down do nosso famoso item do ativo, né? A famosa BMW Z4 que nós falamos desde o começo. Então ele mostra para nós, mencionando ali o processo, quanto que nós temos já de depreciação, quanto falta depreciar e como que anda o nosso processo financeiro também dentro do nosso período, né? Puxando aqui para nós, mês 5 ele mostra o valor já depreciado que foi executada naquela depreciação que nós mostramos no exemplo anterior. E esse foi mais um Inside Business One. Esse tema para vocês ele foi escolhido a dedo literalmente. Nós tivemos o último Demo Live ao vivo e nós tivemos pelo menos ali 3, 4 pessoas comentando, falando sobre ativo fixo. Então isso foi um tema que nós escolhemos especificamente porque nós entendemos que seria algumas dores, seria algum tema que é muito perguntado, questionado ali pelo nosso público. Espero ter atendido de fato todas as expectativas junto a vocês. Se você está aqui conosco até o momento, espero que tenha gostado. Foi útil para você, não deixe de curtir, comentar, principalmente compartilhar na sua rede de amigos. Do mesmo jeito que ele pode ser útil para nós, pode ser útil também para outras pessoas. Vamos literalmente propagar o conhecimento, principalmente dentro do SAP Business One. Muito obrigado de coração pela presença. Se você gostou dos nossos vídeos, gostou do nosso conteúdo, não deixe de nos seguir no nosso canal do YouTube. Nós temos diversos conteúdos bem bacanas ali para vocês. Nós temos, por exemplo, o People Stuff, que traz um assunto bem humanizado, feito pela Mayra, nossa gerente de pessoas e cultura, sempre trazendo um assunto bem humanizado. Temos o quadro chamado Business, feito pela Gláucia, CEO aqui da G2, sempre trazendo uma novidade tecnológica, novidade de mercado, um assunto também super atual, sempre com bastante conhecimento. E temos também o Pipe Life, feito pela Bruna Sullivan, sempre trazendo um assunto muito importante, falando da vida, nosso dia a dia na área comercial, sempre trazendo dicas, conteúdos bem bacanas para vocês. E o nosso Inside Business One, sempre falando muito tecnicamente da ferramenta, de novidades, de processos, especialmente para vocês. Obrigado de coração pela sua presença, aguardamos vocês no próximo vídeo e até lá!